de fato, a gente precisa parar um pouquinho, né, no meio da nossa rotina tão corrida e olharmos um pouco para nós, né? Principalmente nós mulheres que somos multitarefas, não é? Os homens também, como é importante a gente parar um pouquinho para refletir sobre como têm sido os nossos hábitos e quais são os impactos que esses hábitos têm na nossa saúde. Então, é um prazer muito grande estar com vocês. Já estive na Forship, inclusive, presencialmente, antes da pandemia, talvez alguns aqui estejam me reconhecendo. E vamos lá, então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês possam observar o conteúdo que nós preparamos para vocês hoje. E aí, me confirmem, por favor, quando vocês estiverem vendo a minha tela, porque eu não vou mais ver vocês. Só um minutinho que ele está carregando aqui. Enquanto está carregando aqui, pessoal, o tema que a gente vai conversar hoje é o tema do Outubro Rosa e o tema do Novembro Azul, que são duas campanhas muito importantes de saúde que acontecem não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo todo para nos meses de outubro e novembro para dedicar um tempo e meditar sobre esses dois temas que são tão importantes para nós. O Outubro Rosa, se você não sabe, é a campanha que visa informar as pessoas, tem o objetivo de informar a população sobre a importância da luta contra o câncer de mama. E o Novembro Azul tem o objetivo de informar a população sobre a importância da luta contra o câncer de próstata. Então, é sobre esses dois temas que a gente vai mergulhar a fundo hoje aqui. Começando com o câncer de mama. Então, para que você entenda como que o câncer ele surge. O câncer surge por conta da capacidade que o nosso corpo tem de gerar novas células, o que é maravilhoso, né? Por isso que o nosso cabelo está sempre crescendo, por isso que as nossas unhas estão sempre crescendo, porque o tempo inteiro o nosso corpo está gerando novas células. Só que por conta de alguns fatores, que eu vou explicar para você aqui quais são, nem sempre essas novas células que são geradas são células saudáveis. Por vezes, essas células, elas são geradas de forma anormal, de forma adoecida, que é o que a gente conhece como câncer. Então, o câncer é o resultado dessa multiplicação descontrolada, desenfreada de células nocivas para o nosso organismo, que tem a capacidade de invadir outros tecidos e outros órgãos que são vitais para o nosso corpo. Então, quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala dessa multiplicação de células que surge no tecido da mama. O câncer de mama ele é o segundo tipo de câncer mais comum, ele só está aí atrás do câncer de pele. Então, o câncer mais incidente no mundo é o câncer de pele. Então, olha como é importante a gente se prevenir todos os dias, né? Contra o câncer de pele. E o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é uma das maiores autoridades que a gente tem aqui no Brasil para falar sobre esse assunto, ele trouxe para a gente que nesse ano foram diagnosticados aproximadamente 66 mil novos casos de câncer de mama, o que é muita coisa, não é? Sendo que existe um mito de que o câncer de mama ele só surge em mulheres a partir dos 50 anos. Isso não é verdade. Muito provavelmente tem pessoas aqui nessa live que conhecem pessoas com menos de 50 anos e que já foram acometidas pelo câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele não tem idade, ele pode acontecer em qualquer momento. Eu, atualmente, acompanho uma paciente de 23 anos que foi diagnosticada com câncer de mama. Então, esse não é um tema para a gente falar apenas para as mulheres que estão aí, né, próximos dos seus 50 anos, mas sim é um tema para a gente falar para todas as pessoas e a gente vai entender melhor o porquê. Bom, essa é uma foto de uma mama para que fique mais fácil de você entender como que o câncer ou por que o câncer de mama ele pode se tornar um problema. Bom, o câncer ele pode surgir em qualquer uma dessas estruturas que vocês estão vendo aqui nessa foto à direita. E, a princípio, a mama ela não é uma estrutura vital, é possível viver sem mama. Só que por que o câncer de mama ele pode ser um problema? Por conta dessas estruturas aqui, que nós chamamos de gânglios linfáticos.
Essas estruturas, essas células, elas ficam em todo o nosso corpo. E qual é o impacto, qual é a relação que essas células têm com o câncer de mama mais especificamente? É porque o câncer, ele surge na mama e ele pode, conforme ele cresce, se conectar a essas células. E vai ser a partir da conexão com essas células que o câncer ele vai ser transmitido para outros sistemas, outras estruturas do nosso corpo. É isso que a gente chama de metástase. Com certeza você já ouviu falar, mesmo que você não saiba a fundo o que é, você já ouviu falar nesse termo, metástase. Que é exatamente isso, é quando um câncer ele começa em um determinado local, no entanto, ele pode ser identificado também em alguma outra estrutura, em algum outro órgão, algum outro tecido. As principais formas de metástase do câncer de mama são metástase nos ossos, pulmões, fígado, cérebro, medula óssea e ovários. E com exceção dos ovários, todas essas outras estruturas são estruturas vitais para nós. Na verdade, não é possível a gente viver sem pulmão, sem fígado, sem cérebro. Então, o câncer de mama, ele é uma questão importante porque ele não fica apenas na mama, mas sim ele tem o potencial de se alastrar para outras estruturas que são vitais, fundamentais para a nossa sobrevivência, inclusive. Bom, quando a gente fala de fatores de risco, que são condições para que o câncer ele se apresente, eu gosto de dividir os fatores didaticamente em 3 grupos, para ficar fácil da gente entender e até memorizar melhor quais são eles. Primeiro, os fatores de risco ambientais. E o que eu queria chamar a sua atenção em relação a esses fatores é que esses são fatores modificáveis. E por que é importante a gente saber disso? Porque o câncer, a gente já sabe disso, ele é uma doença multifatorial. Ele não acontece apenas por conta de um fator, mas sim pela presença de fatores. Quanto mais fatores, maior a chance dessa doença se apresentar. Então, aqui estão os fatores de risco ambientais. E a gente saber que alguns fatores são modificáveis é muito bom, porque a gente começa a perceber que podemos fazer escolhas que irão nos afastar, né, ou nos colocar um pouco mais distantes da probabilidade dessa doença surgir, principalmente em idade jovem. E quais são esses fatores ambientais? Sobrepeso e obesidade. Então, estar acima do peso não é, gente, um fator de risco só para infarto, para AVC, não. Mas é um fator de risco para diversas doenças. Na verdade, a maior parte das doenças estão associadas ao sobrepeso e à obesidade. Então, quando a gente fala de realizar atividade física, de abandonar o sedentarismo, de ter uma consciência maior em relação à nossa alimentação, é também porque fazendo isso a gente consegue diminuir, reduzir as chances, por exemplo, do câncer de mama aparecer. Um outro fator que é muito interessante e muita gente não sabe é o consumo de bebida alcoólica. Então, já existem estudos, pesquisas que evidenciam que o álcool, ele é também, principalmente o álcool consumido com frequência, né, em quantidade acima do que se deve, ele é também um fator de risco para o surgimento do câncer. Então, o álcool ele não é um problema só para o nosso fígado, né? Mas ele tem efeito sistêmico, ou seja, em todo o nosso organismo. Um outro fator é a exposição a raio-x. E por que esse é um fator importante? Porque a gente vai falar de um exame aqui que é fundamental para a detecção precoce do câncer, que é a mamografia. A mamografia é um exame de raio-x. E o que a gente precisa ter de cuidado em relação a esse exame? Muitas mulheres, por conta do medo, né, do diagnóstico do câncer, acabam iniciando o rastreio através da mamografia de forma muito precoce, nos seus 30 e poucos anos. E isso precisa ser muito bem avaliado junto ao médico, justamente porque a mamografia é um exame que deve ser feito anualmente. Só que você expor uma paciente anualmente a exames de raio-x, a gente precisa avaliar os riscos e os benefícios. Por isso, quando a gente for falar um pouquinho mais de mamografia, eu vou reforçar quais são os momentos em que a mamografia é mais importante. Um outro fator de risco ambiental é o cigarro, gente.
Dentro do cigarro tem mais de 4.000 substâncias tóxicas. E o cigarro, ele não é um problema só para quem fuma, mas ele é um problema também para quem convive com quem fuma. Porque essas substâncias que compõem o cigarro, quando elas passam ali por aquele processo de queima, e aquela fumaça ela é inalada, né, pelas pessoas, aquela fumaça ela é 3 vezes mais nociva do que aquela que é tragada pelos fumantes. Então, quando a gente fala de combater, né, o uso do cigarro, de combater o tabagismo, é porque a gente não só está pensando no bem daquele paciente, mas também porque a gente está pensando no bem daquelas pessoas que convivem com aquele paciente. Fatores de risco hormonais. O principal fator para que o câncer de mama surja é a presença de um hormônio que as mulheres têm fisiologicamente no corpo em níveis muito altos, que é o hormônio estrogênio. E isso faz com que as mulheres desenvolvam mais câncer de mama do que os homens. Eu não sei se você sabe, você que é homem, que está aqui assistindo essa live, mas os homens também podem ter câncer de mama. Câncer de mama não é uma doença exclusivamente feminina. Homem também tem mama, né? A mama do homem é diferente da mama da mulher, mas homem também tem mama. Então, homem também pode ter câncer de mama. Agora, o câncer de mama, nos homens, ele é mais difícil de acontecer do que nas mulheres. E por que isso acontece? Porque um dos principais alimentadores, né, do câncer de mama é um hormônio, é o hormônio estrogênio, que os homens têm também estrogênio, mas eles têm em níveis muito menores quando comparados às mulheres. Um outro fator de risco é o histórico reprodutivo dessa mulher. Por exemplo, as mulheres que ficam menstruadas, né, quando são ali meninas, pela primeira vez muito cedo, por volta dos 9, dos 10 anos, não significa que elas vão ter câncer por isso, mas elas fazem parte, elas compõem um grupo de risco maior para o câncer de mama. Além disso, as mulheres também que entram na menopausa de forma tardia, após os 55 anos, por exemplo, também compõem um grupo de risco. Quer dizer que elas vão ter câncer? Não, isso não é um fator definidor. Mas esses fatores somados ao sobrepeso ou obesidade, ao consumo de álcool, ao cigarro, etc. Então, lembra, quanto mais fatores, maior a probabilidade. Então, a menarca precoce, a menopausa tardia, nunca ter engravidado ou gravidez tardia também, ou não ter amamentado, são situações que podem deixar o corpo mais suscetível ao surgimento do câncer de mama. Um outro fator que é muito importante isso aqui, gente, esse ponto é muito importante, é o uso dos anticoncepcionais hormonais orais. Eu não sei se você já parou para pensar no que é o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele é um complexo hormonal. Ele é estrogênio e progesterona, ou só estrogênio ou só progesterona, depende, né, de cada produtor. Mas ele é hormônio sintético, que aquela mulher vai consumir ali diariamente, né? Às vezes por 10, 15, 20 anos. Só que pensa comigo, a mulher ela já tem estrogênio em quantidades muito maiores no corpo dela, né? Quando ela ainda consome frequentemente mais estrogênio, isso pode deixar o organismo dela sobrecarregado de hormônio. E aí, somado a esses outros fatores, contribuir para o surgimento do câncer de mama. Então, eu não estou falando aqui para você abandonar o seu anticoncepcional, não é isso. Mas eu estou falando sobre o uso responsável dos anticoncepcionais. Porque muita gente acaba trocando de anticoncepcional, às vezes sem avaliação criteriosa de um médico, ou fazendo uso da pílula do dia seguinte de forma indiscriminada, ou recebendo prescrição de anticoncepcional feita por amigas, né? Ah, chega alguém e fala, poxa, eu estou usando essa pílula aqui, é muito boa, e aí você passa a usar também. Não pode ser assim, gente. Tanto a prescrição quanto o acompanhamento do anticoncepcional precisa ser feito por um médico. E isso também cabe para a reposição hormonal que tem qualquer objetivo. Seja aí o pessoal da academia, né, que gosta de um hormônio, ou as mulheres até que estão aí no processo da menopausa. Qualquer tipo de reposição hormonal precisa ser prescrita e acompanhada por um médico, sempre avaliando os riscos e os benefícios dessa decisão.
Os últimos fatores de risco para o câncer de mama são os fatores genéticos. Esses aqui a gente não tem nenhum controle, né? A gente não pode ainda impedir que uma pessoa nasça com uma predisposição genética para o câncer. Fato é que, então, algumas pessoas, principalmente aquelas que apresentam câncer de mama precocemente, com seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, provavelmente, não é 100% dos casos, mas muito provavelmente isso tem ali um fator genético. E como que a gente pode saber se existe ali a probabilidade de um fator genético estar na minha família? Olhando para os nossos parentes, né? E quando a gente fala de câncer de mama, aqueles que têm um impacto maior são pai, mãe ou irmãos. Então, se eu tenho pai, mãe ou irmãos que tiveram câncer de mama, pode ser, não é uma verdade absoluta, mas pode ser que exista ali um marcador genético ali naquela geração que possa contribuir. Então, essas pessoas têm que ter ainda mais atenção à presença daqueles outros fatores que nós acabamos de conversar. Sinais e sintomas, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de câncer de mama que se apresentam de várias formas. Alguns cânceres de mama, inclusive, não têm tumor, não tem nódulo. Então, é importante a gente conhecer quais são as possibilidades do câncer de mama se apresentar. Quais são elas? Mama endurecida, mama com uma depressão, com um sulco, essa imagem aqui, essa aqui, ó. Erosão na pele, então a mama fica cheia, parece que ela tá cheia de espinha. Vermelhidão ou ardor, então é como se a mama ficasse inflamada, aquela sensação de inflamação. Fluido saindo pelo mamilo, não é normal fluido saindo de mamilo, a não ser que a mulher esteja amamentando, né? Se não, a gente precisa avaliar. Buracos na mama, protuberância, que é esse abaulamento na mama. Esse abaulamento ele pode acontecer tanto na mama quanto também na região da axila. Veia crescente, então é uma veia que fica muito saltada. Afundamento do mamilo, então o mamilo ele afunda, ele retrai. Mamas assimétricas, pele de laranja, então o tecido da mama fica muito parecido com a casca da laranja mesmo, com a casca da fruta laranja. E o nódulo, que é o principal, mais comum, né, sintoma. Agora, o mais importante não é você memorizar os sintomas do câncer de mama. O que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver o hábito de olhar para o nosso corpo. O nosso corpo nos dá vários sinais, todos os dias, né? Só que por conta do nosso estilo de vida, da correria, por vezes a gente não presta atenção no que o nosso corpo está falando para a gente. Então a gente precisa diariamente parar um pouquinho e olhar para o nosso corpo. Isso é autoexame. É o hábito de você parar e olhar para a sua mama. Como que está a minha mama hoje? Será que ela tem alguma estrutura, algum sinal que não estava aqui mês passado, né? Que não estava aqui ontem? Quando a gente tem o hábito de olhar, de palpar, de tocar a nossa mama, a gente vai reconhecer aquilo que é normal e aquilo que não é normal. Então, o autoexame é sobre isso. É sobre esse hábito diário de você olhar para o seu corpo. Junto com o autoexame, a gente precisa da avaliação de um médico. Pelo menos uma vez ao ano, a gente precisa tirar um tempo para ir no consultório de um médico e fazer uma consulta preventiva, rastreando de acordo com a nossa história familiar, com os conhecimentos que a gente tem das doenças mais comuns na nossa família, quais são aquelas que são mais suscetíveis ali no nosso grupo familiar. Então, a gente precisa fazer avaliações do nosso corpo, estar em dia com os nossos exames. Esse profissional, ele vai fazer a observação, a palpação da mama, e ele vai procurar aquilo que você, né, como não sendo um profissional de saúde, talvez não identificaria. Então, é muito importante o autoexame diário, mais o exame clínico, pelo menos uma vez ao ano, para a gente saber que a gente está se antecedendo às gravidades das doenças. E por último, gente, a última forma da gente diagnosticar precocemente é através dos exames de imagem. E o exame mais eficaz para o diagnóstico precoce do câncer de mama é a mamografia, que é um exame de raio-x, como eu falei para vocês, que deve ser feito
por todas as mulheres que não têm sintomas, não têm fatores de risco presentes. Por exemplo, mulheres que não têm câncer na família, mulheres que não estão acima do peso, que não fumam, etc. Todos aqueles fatores que nós falamos, essas mulheres precisam realizar uma mamografia anual a partir dos 50 anos, entre 50 e 69 anos. Então, se você tem entre 50 e 69 anos e não tem fatores de risco, você precisa fazer uma mamografia anual. Agora, se você tem histórico de câncer na família, principalmente de mama, se você consome bebida alcoólica com frequência, se você fuma, se você usa anticoncepcional hormonal, aí você pode começar a fazer esse rastreio a partir dos 40 anos. Antes dos 40 anos, a gente pode fazer a ultrassonografia das mamas. Então, todas as mulheres com seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, podem fazer a ultrassonografia, que é um exame seguro, não tem contraindicação e pode ser feito também anualmente. É uma excelente alternativa para as mulheres jovens. Além disso, a gente tem a ressonância e a biópsia, que são exames que a gente faz quando a gente já tem ali uma lesão e a gente quer identificar, quer saber se de fato é um câncer, a gente quer entender melhor que lesão é aquela. Quando a gente consegue, gente, associar o autoexame, o exame clínico e os exames de imagem, a gente aumenta muito as chances da gente detectar precocemente o câncer. E por que que isso é tão importante? Porque quando a gente detecta precocemente o câncer, a gente consegue tratar e curar em até 95% dos casos. Isso é muita coisa, né? 95% é muita coisa. Então, a gente ainda tem muitos pacientes que estão evoluindo, né, para o óbito, tendo esse desfecho ruim, muitas vezes por conta da falta do diagnóstico precoce. Então, a gente precisa associar autoexame diário, exame clínico anual e exame de imagem anual, para a gente conseguir cercar aí, né, essa doença e, se ela tiver surgido, identificar precocemente. Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente tem algumas alternativas para conseguir tratar essa doença. A gente pode fazer a cirurgia, que pode ser ou de retirada total da mama, ou de retirada parcial, né, só ali do tumor. Então, isso vai depender muito do tipo de câncer e também do estágio, né, em que essa doença já se encontra. Além disso, a gente tem também quimioterapia, medicamentos via oral, a gente tem medicamentos venosos, a gente tem a radioterapia, hormonioterapia, ou seja, muitas formas hoje de tratar o câncer. Então, o que a gente precisa saber? Que o câncer, ele não é mais um atestado de óbito, como era na época da minha avó, da minha bisavó, né? Hoje em dia a gente pode tratar o câncer. Então, a gente precisa disseminar essa informação para que a população não tenha medo de ir ao médico, né? A gente precisa ter medo de não tratar as doenças, né? E não de diagnosticar. Porque se a gente faz um bom diagnóstico, a gente pode tratar. E é isso que a gente quer, com certeza. Muito bem, agora vamos olhar aqui um pouco mais aprofundadamente para a saúde do homem. Por que é importante a gente falar de saúde do homem? Por todos esses fatores que estão aí na tela, gente. Os homens, eles morrem mais cedo que as mulheres. Eles morrem 3 vezes mais devido a causas externas, como acidentes, etc. Os homens, eles desenvolvem mais transtornos mentais e comportamentais. Eles desenvolvem mais doenças do aparelho digestivo, são mais suscetíveis às doenças cardiovasculares. Mais de 50% está acima do peso. Enfim, não falta motivo, né, para a gente parar um pouquinho e lembrar, né, da importância da gente falar da saúde do homem. Os homens, gente, eles procuram 70 vezes menos as consultas médicas do que as mulheres. E por conta disso, eles realizam 40 vezes mais procedimentos diagnósticos a partir de 50 anos. Então, existem muitas campanhas, né, voltadas para a saúde da mulher que são fortíssimas, né? Políticas, etc. Mas a saúde do homem, ela fica um pouquinho, né, jogada de lado. Mas a gente precisa resgatar aí, né, a importância de falar desse assunto, para que a gente tenha uma população masculina mais saudável. E uma das formas que a gente tem de levantar essa bandeira, né, de chamar a atenção dos homens, é com essa campanha do Novembro Azul. É falando sobre a importância não só do diagnóstico do câncer de próstata, mas da saúde do homem de uma forma geral.
Mas o nosso personagem principal, né, a nossa estrela do Novembro Azul é o câncer de próstata. E por que esse tipo de câncer? Porque o câncer de próstata, ele é o segundo tipo mais comum também. Então, ele é muito mais comum e incidente do que a gente imagina. Cerca de 10% dos homens após os 50 anos vai desenvolver o câncer de próstata. Isso é muita coisa, né, gente? E isso aumenta ainda mais conforme o homem envelhece. Ao ponto de que, por volta dos 75 anos, 50% dos homens vai desenvolver o câncer de próstata. Então, a gente precisa muito falar sobre esse tema. É urgente a gente falar sobre o câncer de próstata. A última atualização que o INCA trouxe para a gente quanto à estimativa de novos casos foi do ano de 2020. 65 mil, olha como está próximo do câncer de mama. Câncer de mama, 2022, 66 mil. 2020, 65 mil novos casos diagnosticados de câncer de próstata. E só que o câncer de próstata, ele tem uma vantagem, digamos assim, quando a gente compara ele com o câncer de mama e até também com outros tipos de câncer. Câncer de próstata é uma doença de desenvolvimento lento, o que deveria ser, né, uma vantagem muito grande, né, para os homens, porque o câncer de mama ele é mais rápido. Agora, o câncer de próstata ele é lento. Mas cerca de 95% dos tumores, dos cânceres de próstata, eles são diagnosticados em fase avançada. Por que que isso acontece? Por conta do preconceito. Então, a gente está falando aqui de uma doença de desenvolvimento lento, né? Que deveria ser uma grande vantagem, mas que não é uma vantagem bem aproveitada por conta do preconceito com o diagnóstico. Então, imagina quantos homens estão morrendo por conta do câncer de próstata por causa do preconceito. Então, olha como é importante a gente pensar sobre isso. Um outro fator que a gente precisa saber é que o câncer de próstata, ele é assintomático na maior parte do tempo. É mais um motivo que nos leva a combater o preconceito. Porque, sabe aquela ideia, né, de, o dia que eu sentir alguma coisa eu vou para o médico? Quando a gente fala de câncer de próstata, isso não funciona. Porque quando o paciente ele sente alguma coisa, é porque a doença já está agravada. Então, a gente não pode esperar sentir para procurar. A gente tem que se antecipar. E por que que a próstata, ou que o câncer de próstata, é uma doença importante também? Porque a próstata está representada aqui, ó, ela é essa pequena estrutura aqui presente nos homens. Olha aonde ela fica. Ela fica embaixo da bexiga, que é uma estrutura vital. Pertinho, coladinho nela, passa a uretra, que é o canal por onde a urina é eliminada. A gente tem aqui o intestino reto. Então, próximo à próstata, nós temos estruturas vitais para o homem, né? Então, quando o câncer ele surge aqui nessa pequena glândula, ele começa a comprimir a bexiga, a comprimir a uretra, a comprimir o intestino, o que começa a gerar muitos prejuízos para a saúde do homem. Então, a próstata também não é um órgão vital, né? Assim como a mama também não é. Mas quando o câncer surge ali, ele pode se conectar com outras estruturas e que são extremamente importantes para a saúde do homem. Quando os sintomas surgem, eles são sintomas também que muitas vezes o homem ele não percebe. Ou ele até percebe, mas ele associa a outras causas. Ele não imagina que podem ser sintomas de câncer de próstata, porque são sintomas justamente associados ao funcionamento dessas outras estruturas, como a bexiga, o intestino, a uretra, por exemplo. Então, os principais sintomas são sensação de que a bexiga não se esvaziou completamente, então o homem ele vai ao banheiro, ele faz xixi, mas ele fica com aquela sensação de que tinha mais xixi, sabe? Para sair. Além disso, ele começa a perder o controle do ato de urinar. Então, ele não consegue mais controlar a urina. Então, ele faz xixi na calça, ou ele não consegue interromper o jato da urina, ou ele começa a urinar em gotas ou em jatos sucessivos. Então, ele vai perdendo ali o controle sobre a uretra, que é aquele canalzinho ali, né, que liga a bexiga e que passa ali por dentro do pênis.
Além disso, como eu falei, ele começa a perder o controle, então ele faz xixi na calça, ele tem necessidade de urinar imediatamente. O câncer de próstata é uma doença extremamente dolorosa, é só os homens imaginarem, né? Uma compressão ali naquela região que é tão sensível, né, para os homens. Então, o homem ele sente dor nas costas, na pelve, no joelho, nos testículos, dor ao ejacular. Então, o câncer de próstata, ele é uma doença que quando a gente não faz o diagnóstico precoce, ela atrapalha muito a qualidade de vida desse homem. O câncer de mama, é comum a gente ver mulheres com câncer de mama que continuam trabalhando, que continuam exercendo essas atividades, porque não é uma doença, né, na maior parte do tempo, tão incapacitante. O câncer de próstata é. Então, o câncer de próstata é uma doença que, de fato, compromete muito esse homem, porque ele não consegue mais trabalhar direito, ele não consegue mais jogar aquele futebol, né? Que ele jogava todo sábado, toda quarta-feira à noite. Então, de fato, é uma doença que gera muito prejuízo para esse homem em todos os sentidos. O homem ele começa a ter também prejuízos quanto ao ato sexual. Então, ele começa a perder o controle mesmo ali em todas aquelas estruturas que ficam próximas à próstata. Fatores de risco. O fator genético, né, que a gente já sabe que é um fator para o câncer, de uma forma geral. Idade. Então, diferente do câncer de mama, né, que não está associado à idade apenas, o câncer de próstata tem a idade como um dos seus principais fatores de risco. Não quer dizer que todos os homens que vão envelhecer vão ter câncer de próstata, mas é um fator de risco muito significativo, tá? Além disso, sobrepeso e obesidade, olha aí de novo, né? Esses fatores que a gente já conversou. E a cor da pele. A gente não sabe por que ainda, mas os homens negros, eles desenvolvem mais câncer de próstata do que os homens que não são negros. Então, essa população tem que ter uma atenção ainda maior. Dá uma olhada, gente, nesse gráfico. Interessantíssimo. Eu gosto demais dele. Porque ele ajuda a gente a perceber como o nosso estilo de vida está associado ao câncer. Aqui especificamente ao câncer de próstata. Então dá uma olhada ali, gente, na alimentação. Olha o tamanho da fatia dessa pizza que está associado ao câncer de próstata. Dá uma olhada no tabagismo. Então a gente já vê ali, né? Alimentação e cigarro já correspondem a mais da metade, né? Aí da pizza. Olha a obesidade. Então a gente percebe que o câncer, cada vez mais a gente tem essa evidência de que o câncer, ele tem sim um fator genético, mas olha ali, o fator hereditário aqui, olha. Só essa partezinha aqui. Então, o estilo de vida, ele tem um impacto ainda mais significativo quando a gente está falando de câncer de próstata. Olha como isso é importante. E o que a gente tem, então, gente, de recomendação? Todos os homens que não têm fatores de risco, né, significativos, não têm histórico de câncer de próstata na família, enfim, não estão acima do peso, não fumam, não consomem bebida alcoólica, aquela mesma história, né? A recomendação é que eles façam a avaliação com um médico urologista a partir dos 50 anos de idade, anualmente. Já os homens que têm um maior risco por conta da presença dos fatores, devem começar essa avaliação mais cedo, aos 45 anos de idade. Homens que têm, por exemplo, pai que teve câncer de próstata, avô que teve câncer de próstata, ou seja, uma alta carga genética, podem começar até mais cedo, a partir dos 40 anos de idade. Não quer dizer, gente, quando a gente fala de diagnóstico de câncer de próstata, a gente não está falando necessariamente de exame de toque retal. O exame de toque retal ele é importante? E eu vou explicar por quê. Mas não é só exame de toque retal. É o PSA, é a ultrassonografia de próstata. Tudo isso é importante para a gente aumentar as chances de a gente conseguir diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Por que o exame de toque retal ele é importante? Eu vou te explicar para você entender. A próstata, conforme o homem envelhece, ela cresce. Isso a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. Isso não é uma doença, tá? É uma condição fisiológica esperada. Então, o homem, conforme ele envelhece, a próstata
cresce. Só que, por vezes, essas modificações na próstata, elas acabam evoluindo para um câncer. Então, por que o exame de toque é importante? Porque o toque é a única forma que a gente tem de identificar se a forma física, se a estrutura da próstata ainda é uma estrutura saudável. O PSA não consegue fazer isso. O PSA é um exame de sangue que identifica a presença do câncer. Então, o PSA, ele não consegue antecipar o surgimento do câncer. O toque retal consegue. Toque retal é como se fosse um estágio antes do câncer. Porque essas modificações na estrutura da próstata, a gente só consegue perceber através do exame físico, do toque. Então, o toque retal é importante por isso, porque a gente consegue perceber se esse crescimento da próstata é de fato benigno, esperado, ou se é um câncer. Por isso que o exame de toque é tão importante, por isso que ele não é dispensável, por isso que ele não pode ser desconsiderado ou menosprezado. A gente precisa associar essas formas de diagnóstico para aumentar a chance de a gente diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Quando a gente faz isso, a gente aumenta muito as chances de cura dessa doença. E quais são as formas de tratar? Primeiro, a observação. Lembra que eu falei que o câncer de próstata tem uma grande vantagem, que é o fato dele ser de desenvolvimento lento? Isso é muito bom, porque às vezes vai ser identificado o câncer, mas a gente tem tempo para entender qual vai ser a melhor forma de tratamento, para observar como esse câncer vai se desenvolver. Por isso, o tempo ele é um fator decisivo quando a gente fala de câncer de próstata. Além disso, vai ser muito importante para esse paciente fazer mudanças radicais no estilo de vida. Então, se ele fumava, ele vai ser fortemente recomendado, né, a abandonar o cigarro, porque o cigarro ele contribui para a aceleração do desenvolvimento do câncer de próstata. Se ele bebe, ele vai ser recomendado fortemente a parar de beber. Então, essa série de mudanças no estilo de vida tem um impacto muito positivo no tratamento do câncer de próstata. Existe também a opção da cirurgia, que é uma excelente opção, que é a gente fazer a retirada da próstata. Existe também quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, que funcionam também muito bem. Então, gente, mais uma vez, câncer de próstata também não é atestado de óbito, mas tudo tem a ver com a forma como, com o momento em que a gente, na verdade, vai fazer esse diagnóstico. E para encerrar, gente, antes de abrir aqui para vocês fazerem as perguntas de vocês, como que a gente pode evitar o surgimento do câncer? É possível a gente evitar? Na grande maioria dos casos, é possível a gente evitar o câncer. Como? Através do nosso estilo de vida, né? Então, tendo uma alimentação balanceada, não é que a gente não pode comer a pizza, o hambúrguer, podemos, né? Mas a gente tem que fazer o uso restrito desses alimentos. Então, tendo uma alimentação saudável, praticando atividade física, controlando o nosso ganho de peso, diminuindo o consumo de álcool e abandonando o cigarro. Se a gente fizer isso, a gente já vai estar fazendo muito pelo nosso corpo. E associando isso às consultas e aos exames periódicos, aí mesmo que a gente vai ter muita chance de diagnosticar o câncer precocemente e de ter um tratamento e um bom prognóstico, enfim, chances de cura muito maiores. E, gente, aqui está o meu contato. Por que eu estou compartilhando com vocês o meu contato? Meu telefone, meu WhatsApp e o meu e-mail. Porque aqui na nossa empresa, nós podemos ajudar vocês em qualquer dificuldade que vocês tenham em relação ao uso do plano de saúde da Forship. Então, se você, por exemplo, tiver aí atrasado com seus exames, não vai ao médico tem um tempão, e você tiver dificuldade de agendar, de conseguir encontrar um profissional, você pode entrar em contato com a minha equipe, a gente vai te dar todo o suporte necessário para que você esteja em dia aí com seus exames, esteja em dia com a sua saúde. Tudo bem, pessoal? Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento para eu poder ver vocês novamente. E aí, opa, e aí abrir para as perguntas. Vamos lá, já vi que tem mãozinha levantada.
levantada aqui. Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Tem 3 perguntas, Raquel, por enquanto aqui no Ah, chat. Vou te legal. auxiliar aqui, então. A Larissa fez Maravilha. a primeira pergunta a respeito do álcool. Quando você diz álcool em geral, né? Seria tudo, cerveja, destilado, sendo ele ingerido com que frequência? Uhum. Ou então algum tipo de bebida alcoólica tem mais significância? Certo. Bom, pessoal, o que que é recomendado, né? O que que a gente sabe que é seguro quanto ao consumo de álcool? 30 gramas por dia, no máximo. Isso é considerado seguro. Acima disso, e aí tem o pessoal que fala assim: ah, se é 30 gramas por dia, mas eu não bebo todo dia, então se eu beber fim de semana, somar esses 30, tá tudo bem? Não, gente. Não pode passar de 30 gramas por dia. Não importa se você não bebeu ontem ou se você bebeu ontem. 30 gramas é o que a gente considera, o que a gente sabe até aqui, que é seguro para o nosso corpo quando a gente está falando de risco para o câncer. E aí, gente, independente do que for, se é vinho, se é cerveja, se é o que for, 30 gramas por dia. Certo? Certo. A gente tem mais uma pergunta aqui do Evandro, que questiona sobre atividade física. Teria alguma atividade física recomendada ou qualquer atividade pode ser realizada nesse caso? Qualquer atividade, Evandro, só o fato da gente manter o nosso corpo em movimento já é um aliado muito importante para o controle de peso. Então, é claro, se a pessoa ela está acima do peso, ela precisa fazer atividades físicas que vão contribuir para a perda de peso. Agora, se a gente está falando de uma pessoa que não está acima do peso, que se a gente está falando de controle, aí é aquilo que ela vai perceber que vai ajudar ela a ter ali que vai manter ela ali naquele patamar. Então, não tem nada que seja assim mais recomendado. É aquilo que, junto com o profissional de educação física, você perceber que ajuda o seu organismo ou a perder peso até você ficar ali, né, onde você deveria estar, ou manter o seu peso. E mais importante é a frequência. Então, é a gente desenvolver o hábito de manter o nosso corpo em movimento. Isso é o mais importante quando a gente está falando de prevenção de doenças, tá? Não estou falando aqui da questão estética, estou falando de prevenção. A Hannah perguntou sobre o cigarro eletrônico, que é a moda dos jovens hoje. Tem relação com o câncer de mama ou próstata? Tem sim, tem relação, gente. Qualquer tipo de componente químico que é inalado pelo nosso organismo, ele tem efeito. É claro que menor, né, do que o cigarro tradicional, mas somado aos outros fatores, como a gente viu aqui, ele acaba contribuindo também para o surgimento dessas doenças. E aí eu tenho também uma pergunta. Eu já vi um caso de uma mulher que ela tinha realizado o exame de mamografia e logo após 3 meses ela fez o exame, o autoexame, e aí foi diagnosticada com câncer de mama. A minha dúvida é: existe algum período ou prazo para esse surgimento do tumor? Porque 3 meses é muito rápido, né? O exame foi realizado, a mamografia, e aí depois ela identificou no autoexame. Existe esse prazo ou não? Não existe, Jéssica. São muitos tipos de câncer de mama, né? Inclusive, alguns, como eu falei, eles não têm tumor. Então, pode ser, de repente, que já existissem ali outros sintomas que ela não estava percebendo e o tumor, ele apareceu depois. Ou pode ter acontecido de ter aparecido mesmo só depois de 3 meses. Então, existem muitas formas de câncer de mama. Por isso, o autoexame diário é importante, porque a gente vai fazer ali o exame de imagem uma vez no ano, né? O exame clínico uma vez no ano, mas em todos os outros dias a gente vai continuar acompanhando ali o nosso corpo. E aí, claro, né, em caso de alteração, mesmo que você tenha feito o exame recentemente, você precisa voltar no médico, repetir ou fazer novos exames. Tem alguém com a mão levantada? Eu só não consegui ver quem é. Eu acho que é a Larissa. É Larissa que está com a mão Oi, sou eu. levantada? Tá me ouvindo? Sim, Isso. Tá me ouvindo? Tá. sim. Sim, Oi, Raquel, tudo bem?
Tudo. Então, eu só tô com uma dúvida porque eu até anotei aqui para não esquecer. Calma, deixa eu abrir de novo aqui. Tá. Então, você mencionou que quem tem câncer de mama, se tem predisposição genética, como um parente direto, tem mais chances de ter, certo? Uhum. Mas caso a pessoa tenha algum outro tipo de câncer na família, tipo, exemplo, hoje, infelizmente, eu tenho um sobrinho que ele tá com câncer, né? Tá em tratamento, ou tinha regredido, voltou de novo. Então, como é que funciona, assim? Tem alguma chance de algum futuro? Porque já tá carregando, assim, ele é só meu sobrinho por parte de mãe, né? Porque não é filho, né? Não é minha irmã por parte de mãe e pai, é só por parte de mãe, mas tem aquela questão genética. Como é que funciona, mais ou menos? Sim. Olha, o fator genético que tem mais peso é quando a gente fala de parentes de primeiro grau. Além disso, né, tios, sobrinhos, até avós, isso já começa a distanciar, né? Isso já não tem um impacto tão significativo quando a gente está falando de câncer de mama e câncer de próstata. O ideal é que esse paciente que tem câncer, né, o seu sobrinho no caso, que ele faça algum tipo de rastreamento, e hoje em dia existem exames que demonstram se esse tipo de câncer ele tem uma carga genética ou não, né? Mas mesmo que seja identificado que ele possui uma carga genética, na verdade, o risco maior é para a mãe, né, o pai e os irmãos dele do que para os demais parentes. É claro que precisa estar de olho, precisa acompanhar, mas o impacto reduz muito, né? A chance reduz muito quando não é um parente de primeiro grau. Agora, existem cânceres que são associados. Por exemplo, câncer de mama e câncer de ovário, eles têm uma ligação. Então, existem alguns tipos de câncer que, por exemplo, câncer de pulmão e câncer de mama. Então, eles podem ser associados, mas a carga genética ela tem mesmo um impacto maior quando a gente está falando de parentes de primeiro e segundo grau. Nem avós, né, a gente já considera tanto. E mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, gente, a carga genética ela corresponde a 10% apenas da chance de um paciente desenvolver câncer de mama ou de próstata. Câncer de próstata, mais ou menos 12%. Então, ainda assim, a gente está falando de uma chance remota quando comparada à presença dos outros fatores, tá? Aí uma pergunta da Vitória. Existe a possibilidade da trombose ocular se tornar um câncer e chegar à metástase? Não, não, são coisas totalmente diferentes. Eu tenho mais uma pergunta. Aqui na empresa, os nossos colaboradores homens, a partir de 45 anos, eles realizam o exame PSA, né, que é um exame laboratorial. Isso. Existe algum tipo de exame laboratorial para a mulher, para a realização de detecção do câncer, talvez? Sim, existe. Ele é geralmente solicitado, ele é acrescentado ao hemograma quando essa mulher ela tem fatores de risco, significativos. Podem ser feitos sim. Exames que vão avaliar a imunidade, né? Enfim, marcadores que são sinalizadores também para o câncer. Mas o exame de sangue, como eu falei, ele é um passo à frente, né? É quando a gente já tem o câncer e aí o exame de sangue ele mostra. Esses exames que a gente falou, né? O autoexame, o exame clínico e os exames de imagem, eles são um passo atrás. Eles mostram isso, eles mostram maiores riscos, né? E principalmente eles fazem uma detecção muito precoce. O exame de sangue nem sempre é tão precoce assim. Então, complementando, isso significa que o PSA, sempre que houver alteração, certeza é complicado, né? Mas significa que já é um câncer? Sim, muito possivelmente. Quando a gente fala de câncer, gente, é muito difícil a gente dar 100% de certeza, porque a gente não conhece tudo, né, a respeito dessa doença, infelizmente. Mas alterações no PSA já sugerem uma alta chance de um câncer estar iniciando. Pode não ser um câncer avançado, né, agressivo,
mas significa ali sim alterações suspeitas, uma alta sugestão sim do surgimento de um câncer. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho. Raquel, boa tarde, Dolores. Oi, Dolores. Tudo bem? Esse Tudo. material que você expôs aí, né, a palestra, você pode disponibilizar ele para a gente ou não? Posso sim. Vou mandar para o e-mail da Jéssica e ela pode compartilhar, não tem problema nenhum. Tá bom, obrigada, querida. Por nada. Bom, pessoal, se ninguém tem mais perguntas, eu quero agradecer a Raquel, a palestra foi excelente. Depois você dá uma olhadinha aqui no chat, Raquel tem muitos elogios para você. E a gente já gravamos a palestra, né? Então a gente vai disponibilizar também o conteúdo gravado para todos, tá bom? Para quem não pôde vir, mas a gente teve aí bastante gente, cerca de 100 pessoas conectadas. Clarice, Bom, oi, pode falar. só um alerta. No ASO da Forship, pelo menos em alguns casos eu vejo, tem lá o PSA, tá certo? Então, o pessoal ficar atento. Não é só pegar o ASO e tá tudo tranquilo. Então, ele já Isso. tem lá o exame e o pessoal ficar alerta com os indicadores que estão lá. Tá bom? E aí vale ressaltar, pessoal, que todo mundo, quando vai fazer o exame, recebe lá a senhazinha e o usuário para poder acessar os seus resultados. Então, fiquem atentos no momento da realização do exame. Quem não receber, pode entrar em contato com a AQS, que a gente faz essa ponte aí com a clínica para vocês receberem o resultado também. Obrigada pela contribuição, Alexandre e Jéssica. Obrigada. Eu agradeço também, Clarice, a oportunidade de contribuir e desejo a todos muita saúde. Compartilhem, gente, essas informações com as pessoas, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os avós. Compartilhem com todo mundo. Quanto mais gente aprendendo sobre isso, mais diagnósticos precoces a gente vai ter e mais sucesso no tratamento, com certeza. É verdade, tá certo. Pessoal, sempre teremos uma pauta de saúde, segurança ou meio ambiente no nosso Forship Day. Fiquem atentos aos próximos. Hoje ainda tem mais um conteúdo que vai para vocês por e-mail, daqui uma hora mais ou menos, então aguardem. Muito obrigada pela presença, todos estão liberados. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau. Obrigada, Tchau, tchau, tchau. gente. Tchau. Boa tarde. Obrigado.